bíblico é acomodado na Escritura. Dá-se um jeitinho, acomoda. Sejam costumes, sejam tradições, seja a própria cultura, com a desculpa, não, isso é uma questão cultural, mas não bíblica. Quando não, até mesmo depravações. Por quê? Porque sofrem uma contextualização. Procura se acomodar às coisas. Ocorre um sincretismo religioso, porque está no nosso meio. E então acaba nascendo os frutos, as filhas da semente. A heresia, a blasfêmia, a irreverência, que é muito comum nos nossos dias, e a egolatria, a exaltação do eu, da minha vontade. Eu sou o alvo da adoração. O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Colossenses no ano 61 da nossa época. Porém, o gnosticismo apareceu somente no segundo século. Mas ele alertou. A mistura étnica de judeus, trazendo o movimento judaizante, a mistura dos frígios na região de Colossos, que eram tremendamente místicos, e a mistura dos gregos, que eram tremendamente filosóficos em Colossos, contribuiu para o surgimento do gnosticismo. Isso implicou no quê? Nas manifestações de uma verdade oculta, e este conhecimento, gnose quer dizer conhecimento, não é uma compreensão intelectual, mas a iluminação de uma experiência mística. Iluminação de uma experiência mística, preste atenção nisso. Como seres mediadores. Começa a se ter muita visão de anjos, que veio, que falou, que aconteceu. Interpretações das escrituras místicas, e não o que de fato está falando. Até mesmo poderes cósmicos, desprezo do corpo, licença sexual, excesso de liberdade, redenção pelo conhecimento, a solução para o homem, para a sociedade, é o conhecimento, e revelações extra-bíblicas, revelações que não têm base bíblica. Muito do que eu já falei, está aí, já se encontra nos meios evangélicos. Nada mais é de um movimento antiguíssimo que o apóstolo Paulo alertou: gnosticismo. O gnosticismo é uma perversão da essência da fé. Porque a essência da fé ela está baseada na Escritura, na palavra de Deus. E aquilo que não tem base aqui é perversão. É uma perversão da fé. E para que nós possamos compreender, o nosso tema é muito parecido com Hebreus, né? Hebreus eu falei da superioridade de Cristo, né? E Colossenses fala do quê? Da supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo, ele é supremo sobre o gnosticismo. Cristo é superior a gnoses. Ele é superior a essas questões de seres mediadores, interpretações místicas, revelações extra-bíblicas. Ele é supremo. Nós precisamos então compreender o que Paulo quis nos comunicar com esse ensinamento. E que esse ensinamento
possa ser uma luz de alerta para cada um de nós. Porque esta igreja local aqui só vai exaltar o Senhor se ela for temente ao Senhor através da sua palavra. Então precisamos buscar sim a iluminação do Espírito Santo para compreendermos o quê? A palavra de Deus. Para que esse Espírito nos conduza a quê? A viver em conformidade com a sua palavra, em conformidade com a sua vontade. Capítulo 1, versículo 15 ao 23. Deixa eu ler primeiramente o versículo 14, como introdução. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vemos que em Cristo nós temos o quê? A redenção. Por termos a redenção em Cristo, por isso aqui no versículo 15 a 23, descreve o quê? A supremacia da obra de Cristo. Versículo 15 ao 17. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, de Jesus, e para ele, o Senhor Jesus. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Vimos isso de manhã hoje. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Cristo é supremo. Por que ele é supremo? Porque ele é a perfeita representação de Deus. Observe o versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a perfeita representação de Deus, do âmago de Deus, da essência de Deus. Ele é o agente criador do universo. É que o texto fala. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o agente criador do universo. E o fim último da criação. Porque para ele foi criado. O Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. Tocamos nisso na terça-feira. O Senhor Jesus nos capacita a ver como Deus é. E nós, como cristãos, somos o quê? Pequenos cristos. E quando nós nascemos de novo para buscarmos um caminho de retorno a quê? A imagem e semelhança de Deus. Muito bem. Se isso é o que está acontecendo, quem me vê, quem te vê, o Léo cantou aqui a respeito do viver cristão. E a pergunta é: quem me vê? A mim? Vê ao Pai? Quando as pessoas olham para o seu viver, eles estão vendo Cristo? Essa é a pergunta. Que tipo de vida temos vivido? Qual a leitura que as pessoas têm feito do nosso viver? Lá na rotina, no trabalho, no dia a dia, lá em casa. Qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é a pessoa mais próxima? Os da casa. Os da sua casa estão vendo, enxergando no seu viver a imagem de Cristo.
Estamos comunicando o nosso viver a Cristo. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Jesus é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. E nós devemos refletir a imagem. Se somos cristãos de verdade, crentes na sua essência, devemos ter esse tipo de viver. Esta imagem também tem o sentido de representante. Representante, essa imagem de representante foi perdida em Adão. Nos estudos anteriores que tivemos fazendo sobre família, vimos qual é a missão que temos: refletir a imagem e semelhança de Deus, reproduzir a imagem e semelhança de Deus e representar a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Adão falhou, quando esse representante perdeu essa retomada está onde? Em Cristo, revelando o amor de Deus, para que todo o que nele crê busque ser a imagem de Cristo. Essa é a finalidade. Aqui mesmo em Colossenses, no capítulo 3, versículo 10, fala assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Note que esse versículo fala da nova vida, do revestir-se desse novo homem espiritual, fruto do novo nascimento, que se refaz no pleno conhecimento de Deus, e não da gnose. A supremacia de Cristo, e não da gnose, não do homem, não da sua mente, não do seu conhecimento. Segundo a imagem daquele que o criou. Qual é o nosso alvo? A imagem e semelhança de Cristo. Esse é o nosso alvo. Voltemos no capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso está afirmando de modo conclusivo que o Senhor Jesus não é uma criatura. Isso é uma heresia. Ele não é uma criatura, e sim o próprio Criador. Nós observamos alguns pensamentos diferentes. Olha só. Em cada proposição. Primeiro, nele foram criadas todas as coisas. O poder para criar está dentro do ser, do seu ser, está dentro do Senhor Jesus. Segunda proposição, tudo foi criado por meio dele, ou seja, a pessoa da divindade pela qual esse ato criativo foi realizado, era e é ele, o Senhor Jesus. Terceira proposição, e para ele, todas as coisas foram feitas para ele, como alvo final da criação, para o louvor da sua glória. A supremacia de Cristo é suficiente para o cristão gerar em nós o devido afeto pelo Senhor, que tanto fez por nós, sendo o quê? Criador e o fim último da criação. Ele nos capacita a ver como Deus é. Ele é a imagem perdida em Adão e retomada em Cristo.
Jesus para você? Quem tem sido Jesus para você? Vamos pensar um pouquinho. Mais uma observação. As invisíveis. Por que essa observação? Vamos pensar que aqui está sendo um confronto ao gnosticismo. E os gnósticos ensinavam que existia várias classes de seres espirituais e que Cristo pertencia a uma delas, dessa forma rebaixando Cristo como uma classe espiritual, assim como o Espiritismo ensina, assim como os testemunhas de Jeová ensinam. Estão percebendo? A heresia está clara, está aqui a heresia. Ou seja, esses movimentos nada mais são do que movimentos gnósticos. É a velha heresia em diversas formas hoje. Por isso eu vos disse, Jesus falando, que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, que Ele é Deus, morrereis nos vossos pecados. Está em João. Quem é Jesus para você? Notem, se você é a expressão de Cristo, o que será que as pessoas pensam de Cristo? E se você não está exprimindo Cristo corretamente, será que você está tendo uma visão, um entendimento correto de Cristo? Quem é Jesus para você? Notem que tudo que nós estamos vendo aqui são coisas que o exaltam, o colocam acima, numa dimensão totalmente superior a tudo que o homem possa pensar, crer ou criar na sua própria mente. Ele é Deus. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Ele é e não era. Gente, quando nós estamos lendo um escrito do ano 61 e estamos em 2017, pode passar inconscientemente pela nossa mente que Jesus era. Mas ele não era, ele é. Ele é. Ele é antes de todas essas coisas. Aqui está no presente do indicativo. Isso demonstra o quê? Que Deus não é limitado pelo tempo. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. Nele tudo subsiste. Significa não só que ele é eterno, como ainda hoje sustenta o universo. Ele não só é eterno, mas o poder dele ainda subsiste, ainda é presente, ainda é ativo. E quando nós falamos do poder ativo de Deus e presente, significa que ele tem poder para realizar o impossível em nossas vidas. Amém. Você crê nisso? Glória a Deus. Qual está sendo a grande luta? Qual está sendo o grande problema? Será que nós temos a Bíblia outros que passaram por essas circunstâncias? Será que as circunstâncias que outros passaram não é pior do que a nossa? Que nos sentimos muitas vezes abatidos, nos sentimos limitados, sem perspectiva. Apaga-se a luz do túnel. Parece que os nossos problemas são verdadeiros gigantes, que as nossas lutas são imensuráveis. Mas se a nossa fé está no Cristo, tão grande como está descrito nesse texto, isso não deveria ser problema. São circunstâncias que Ele vai prover. São oportunidades de exercitar a nossa fé.
são privilégios que podemos viver no corpo de Cristo. Se o irmão está passando por luta, vamos interceder. Deus é grande, Ele é poderoso. Se as circunstâncias da vida estão difíceis, vamos apoiar o irmão, ajudar o irmão. Nós somos um em Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E a nossa fé tem que ser expressada crendo num Deus tão grande quanto está descrito no texto. Ele, Jesus, é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, vimos hoje em Hebreus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade e nas alturas. Ele está lá. Por isso a palavra não pode voltar vazia. Por isso a palavra é a espada do Espírito Santo. Por isso a palavra é a semente da salvação. Por isso a palavra nos santificará. Precisamos crer. Tão somente crer. Versículo 18 e 19. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Esses termos que nós vimos aqui, cabeça, princípio e primogênito, são termos que indicam a supremacia de Cristo. Está apontando, Ele é supremo, nosso Deus é supremo, nosso Senhor é supremo. Isso está sendo visto em sua ressurreição. Ele é supremo, Ele venceu a morte. Portanto, isso se estende a todo o reino espiritual, que somos nós, fazemos parte disso. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Assim como o corpo é a maneira pela qual uma pessoa se manifesta, o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, é o meio a igreja, que somos nós, é o meio pelo qual Jesus se manifesta na terra. Ou seja, Ele ocupa um lugar de supremacia na igreja. Estão vendo a nossa responsabilidade aqui na Maria? Nós devemos ser a manifestação de Jesus aqui na terra. Nós devemos ser o instrumento. Devemos levar uma palavra de esperança, de salvação, uma palavra de vida, uma palavra que é poderosa, porque é a mesma palavra que criou o universo. É isso que nós temos na mão. Por isso devemos chegar com fé. Com fé. Não devemos passar em nossa mente nenhuma situação que para alguma pessoa não tenha solução. Por quê? É o poder de Deus que se manifesta na sua palavra. Existe solução, sim. E a solução é única. Creia. Ele é o princípio da nova criação. Ele é a fonte da vida espiritual. Ele é o primogênito de entre os mortos. Ou seja, o primeiro num corpo glorificado. O primeiro a vencer a morte. Pastor, Pois não? em Apocalipse fala, ele é o primeiro E o último.
Apocalipse 1,5 diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Salmo 89, pode deixar que eu leia. Salmo 89, versículo 27, diz assim: falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Está profetizado, Salmo 1000 anos antes de Cristo. E nós já estamos 1700 anos depois que ele se manifestou. Ele é o primogênito. Isso indica um lugar de superioridade, de supremacia. Deus diz que fará de Davi seu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Uma observação: Davi era o filho mais novo da sua família. E ele será feito primogênito. Versículo 19: porque aprouve a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. A plenitude da divindade sempre residiu em Cristo. E reside em Cristo. Cristo é a habitação permanente e não a visitação temporária de Deus. Ele é Deus. Os gnósticos, eles ensinavam que Cristo estava a meio caminho entre Deus e o homem. Essa é a visão gnóstica do mediador. Rebaixa Deus no meio caminho. Que era um elo necessário. Mas havia outros elos fora de Jesus, mais importantes do que Jesus. E diziam assim: continuem com ele, continuem com Cristo. Pode ver, todo espírita vai falar isso para você. Continua com Cristo, é isso mesmo. E mais tarde você chegará à plenitude. O Senhor Jesus tem tido a primazia em sua vida? Como está sendo viver com Jesus? Muitas vezes é fácil a gente enxergar o erro da fé dos outros. Mas como está o exercício da nossa fé? Estamos vivendo o que cremos? A cada domingo, a cada reunião que nós temos aqui, que estamos aprendendo, está ficando só na nossa mente ou está se tornando vida? Versículo 20 ao 22. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A supremacia de Cristo é suficiente para o cristão. Essa expressão corpo da sua carne significa que Jesus efetuou a reconciliação com o seu inimigo. Está falando de mim e de você. Interessante que o texto que nós lemos é um texto forte. Inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Está relatando nós sem Cristo. Do que fomos resgatados? Da onde fomos resgatados? Qual é a nossa condição? Inimigo, estranho a Deus. Não podemos nos esquecer da nossa origem, da
aonde fomos tirados. Isso tem que trazer um maior amor para aqueles que ainda estão perdidos. Menor crítica para eles, porque eles ainda são inimigos, são estranhos a Jesus. E nós, cada um de nós, somos a palavra da reconciliação. Ninguém vai se reconciliar com Deus se nós não formos usados como instrumentos da arma poderosa que é a espada do Espírito, a sua palavra. Não adianta a gente olhar para o mundo perdido. O que nós vamos fazer pelo mundo perdido? E se cada um não fizer a sua parte, vai ser muita gente perdida. A perdição vai ser de uma grandeza por nossa ineficiência. Porque a ineficiência não é de Deus. Nós temos na mão a palavra poderosa e temos a habitação do Espírito Santo que é poderoso. Você crê nisso? Amém. Amém. Se crê, vamos agir em conformidade com essa fé. A condição de Cristo, quando morreu na cruz, ele morreu no corpo humano. Não foi num corpo cósmico. O gnosticismo, eles enxergam um Cristo cósmico, não um Cristo humano. E nós cremos no Deus homem, que se fez carne, para que cumprisse o que foi dito. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Era necessário um corpo humano, e não um Cristo cósmico, mas um Cristo homem, para ser um sacrifício aceito por Ele mesmo, debaixo de uma lei que Ele mesmo estabeleceu, que o salário do pecado é a morte. E o maravilhoso resultado qual é? Apresentar-vos perante Ele, a mim e a você, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Para aquele que estava nas obras malignas sem Cristo, agora deve ser apresentado santo, inculpável e irrepreensível. E se nós cremos num Deus poderoso e grande como está sendo apresentado aqui, é possível isso acontecer na minha e na sua vida. Porque é Ele que opera, é Ele que realiza. E nós é que desfrutamos de santidade, sem culpa, sem condenação. Conclusão, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, Paulo está convencido de que eles vão continuar alicerçados e firmes na fé. E se essa palavra aqui está escrita para nós, é porque isso também é possível na nossa vida. Estarmos alicerçados e firmes na fé. Contudo, há sempre um perigo: cair. Por isso devemos estar com uma atitude de humildade e de humilhação quando caímos, para sermos restaurados. Porque a obra que Ele tem para realizar em nós é para nos fazermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O apóstolo Paulo está convencido disso quanto à vida dele, quanto à vida dos irmãos de Colossos, e aqui está registrado porque é quanto à nossa vida também. Amém. Que Deus possa operar esse milagre, porque é um milagre fazer das nossas vidas
essa expressão do seu ser, para sermos a imagem daquele que nos resgatou. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos chamar as crianças antes de orar? A palavra, podemos ser constrangidos pela ação do Espírito. Ilumina o nosso entendimento, a nossa compreensão daquilo que o Senhor tem revelado por escrito para nós. Que possamos, Senhor, pela fé produzida pela Tua Palavra, termos um viver em conformidade com a Tua vontade, que aqui está expressa. Que possamos confiar que essa obra de nos fazer santos, inculpáveis e irrepreensíveis é possível, apesar de nós, Senhor, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos fracos, o Senhor pode realizar. Basta confiarmos, basta exercermos a nossa fé. Que assim possa ser a nossa realidade, o nosso viver, e possamos ser luz, porque o Senhor é a luz, possamos estar refletindo essa luz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar?